O futebol americano é um esporte que se baseia na velocidade, na agilidade, na força bruta e na capacidade tática de seus jogadores. Estes trabalham em equipe, empurrando, bloqueando ou perseguindo os adversários para que a bola possa avançar pelo território até a zona de pontuação. Conta-se que o futebol americano surgiu durante uma partida entre a Universidade de Harvard e a Universidade de Yale, em meados do século XIX. O futebol americano no Brasil é um dos esportes que mais cresceu em popularidade no país nos últimos anos devido à sua prática e às transmissões da Liga Profissional Norte-Americana, a National Football League. O campeonato é atualmente organizado pela Liga Brasil Futebol Americano sob chancela da CBFA. Hoje vamos conhecer mais do futebol americano e da luta que aqueles por amor ao esporte transformam em paixão cada partida. Vasco, Flamengo, Galo e muitos grandes também estão representados. Hoje temos a honra de contar com o presidente do Vasco Almirantes e Marcos Mendonça do canal para mostrar o quanto é bonito e empolgante este esporte. Casaca, 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 a turma é boa, é mesmo da fusaca, Vasco, Vasco, Vasco! Bem-vindos ao canal Quem Sabe, bem-vindos a mais um papo. Nós estamos aqui no nosso papo de sextas-feiras, hoje com uma presença muito especial, uma presença do esporte. Mas não é aquele esporte que vocês estão acostumados a ver, na realidade deveriam estar, porque é muito interessante. Eu já fui a um jogo e, nossa, como eu torci, como eu vibrei com isso aí. Ele faz parte de uma torcida que eu também gosto muito, não posso falar nada. Tá aqui meu símbolozinho. Estou a rigor hoje, tá? Muitos vão gostar, outros vão gostar, mas é importante que tudo fala de esporte. Eu vou deixar que ele se apresente para vocês. Por favor, meu amigo de muitos anos, por favor, se apresente. Bom, tudo bom, Marcos? Obrigado pelo convite. Eu me chamo Marcel Dantas, eu sou presidente da equipe de futebol americano Vasco Almirantes. Diretor, presidente, aqui na verdade é até algo que eu vou explicar aqui, como é que existe, como é que é a constituição da equipe, de uma gestão descentralizada, na verdade, fora uma gestão autônoma, na verdade, fora do clube, porém que representa as cores aí do Vasco da Gama no esporte de futebol americano, que é um esporte que vem crescendo bastante no Brasil aí nos últimos anos. Então, mas fala o seguinte, como é que veio a ideia do Almirantes? Bom, na verdade, até contextualizando um pouco, falar um pouco do futebol americano em si, né? O futebol americano, ele apareceu aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, começou a ser disputado nas praias do Rio de Janeiro, então o estado do Rio de Janeiro ele é considerado o precursor do esporte no Brasil, então começou a se desenvolver, começou a sair das praias e ir para o campo, que é onde é disputado, principalmente nos Estados Unidos, né, que é onde o pessoal mais acompanha, e o esporte começou a crescer e com isso foi criada uma equipe chamada Rio de Janeiro Patriotas em 2010, que logo no primeiro ano começou a disputar os campeonatos sob o nome de Vasco Patriotas. E de 2010 até 2 anos atrás, a equipe se chamava Vasco Patriotas, num momento já de um crescimento já acelerado do esporte, e entramos em conversa com outra equipe no Rio de Janeiro que tinha, enfim, planejamento, metas, pensamentos muito similares aos nossos e acabamos fazendo uma fusão com a antiga equipe do Botafogo Reptiles e criando o Vasco Almirante, que nasceu já como uma equipe forte, já disputando o Campeonato Brasileiro em altíssimo nível no ano passado, não ano passado, né, a gente já está em 2021, na verdade 2019. Em 2020 acabou não tendo o Campeonato Brasileiro, nem o Carioca, em virtude aí da pandemia. Pula esse ano. Pois é. E acabou que, então assim, o Vasco Almirantes, mesmo com esse nome, apesar de termos ainda a mesma constituição jurídica, a associação esportiva criada em 2010, nós, como Vasco Almirantes, existimos há 2 anos. Então, assim, já nascemos já como uma equipe moderna, uma equipe com uma gestão focada em ter todo um modelo de gestão. Você falar de empreendedorismo é bem focado, parece realmente uma empresa. Temos a diretoria segmentadas, a parte comercial, a parte de marketing, a parte de toda voltada para as mídias digitais, hoje, que é muito importante. Até por isso a gente está aqui, né? Hoje os canais digitais estão cada vez mais importantes e mais expressivos e trazem cada vez mais retorno para, enfim, todos os segmentos. E no esporte não é diferente. Pode falar. Não,
Cara, uma coisa importante que você falou agora, vocês se fundiram com o Botafogo. Isso. No Botafogo. Quais são os times que hoje você tem no Rio de Janeiro que estão jogando futebol americano? Bom, na verdade, hoje no Brasil, nós temos uma liga chamada BFA, que é como se fosse o Campeonato Brasileiro, é uma liga brasileira, que na primeira divisão tem 32 times. Então, nessa primeira divisão, hoje você tem Vasco e Flamengo. O Vasco Almirantes e o Flamengo Imperadores. Até no último campeonato você tinha também um time de Macaé, o Macaé Oilers, mas eles acabaram caindo, sendo rebaixados para a segunda divisão. Então, só para você ter ideia do esporte hoje, a gente tem uma primeira divisão com 32 times e uma segunda divisão com quase 40 times. Então, é um número bem expressivo. Tirando o futebol, você não vê tantas equipes nas duas primeiras divisões em nenhuma outra modalidade no Brasil. Então, apesar de amador ainda, o futebol americano está chegando num nível já, para algumas equipes, já semi-profissional. Então já tem equipes com jogadores contratados. Nós, por exemplo, já tivemos mais de uma vez jogadores americanos vindo participar de temporada, que é algo que a gente faz para tentar não só aumentar o nível técnico do time nos jogos, mas também acelerar o desenvolvimento dos jogadores. Então a gente traz atletas com perfil de ensinar, perfil de passar o conhecimento mesmo para os jogadores aqui, trazer novas técnicas de treinamento, enfim, e de realmente difundir o conhecimento por aqui. Então isso muitos times vêm fazendo, e alguns times vêm também investindo muito na parte de treinamento, em comissões técnicas mais qualificadas. Agora no final do mês vai ter, por exemplo, um congresso brasileiro, a comissão técnica do nosso time vai estar toda participando. Então nesses congressos já são levados diversos treinadores, atletas, preparadores físicos. Então hoje já são equipes multidisciplinares trabalhando no esporte, e isso é muito importante ver como o esporte cresceu tanto, enfim, 10 anos, digamos assim. Hoje no Vasco Almirante, só para você entender a estrutura, a gente tem uma diretoria composta de 8 a 10 pessoas, a gente tem uma comissão técnica de mais de 10 pessoas, nós temos um corpo médico de 4 médicos, nós temos fisioterapeutas que fazem acompanhamento, enfermeiras. Então hoje no esporte amador ainda temos uma estrutura que, inclusive os profissionais que dão suporte, ajudam ainda sem a contrapartida financeira, mas muito acreditando no esporte, acreditando na organização. Como é um esporte novo, ele acabou nascendo organizado, digamos assim. Então isso é um diferencial frente a outros esportes que já estão aí há muito tempo tentando fazer acontecer. Às vezes tiveram um maior sucesso do que o futebol americano, mas que não nasceram tão estruturados. Então acho que é o que vem chamando a atenção. Por isso esse crescimento aí tão rápido também do esporte. Não, e é fantástico, né? Como eu falei, eu assisti um jogo de vocês, o jogo é emocionante, né? E depois que você começa a entender as regras, que eu acho que para o brasileiro atual, o difícil é entender um pouco as regras do futebol americano, né? Porque ele não está acostumado, aquele negócio de jardas, aí você para, aí touchdown, aí não sei o que, tudo isso aí para o brasileiro ainda é um pouco, vamos dizer, fora da curva, né? Sim. Mas ele está chegando lá. E vou ser bem sincero, eu vi meu filho pulava. Eu não vi meu filho pulando em futebol normal. Eu vi ele pulando em futebol americano. Então, por quê? Porque ele sentiu a energia do jogo, né? E isso é muito importante, né? Friso, né? É muito importante você estar sentindo as pessoas. E se vamos dizer, como é que está a nível de empreendedorismo dentro do futebol americano no Brasil? O empreendedorismo, acho que tenho dois caminhos aqui para comentar. Existe, na verdade, hoje os times, os clubes, como quiser chamar, eles já são uma maneira de empreendedorismo, né? Apesar de que nós tocamos o time, no nosso caso aqui, muito por amor mesmo, por acreditar no esporte, acreditar no crescimento. Não temos diretoria remunerada nem nada, mas tratamos o time como se fosse uma empresa. Então, como eu falei anteriormente, temos toda uma diretoria segmentada com papéis bem definidos. Quando eu entrei no time lá atrás, era realmente 50 pessoas jogando o esporte e alguns que se arriscavam assim, alguém tem que fazer acontecer. As pessoas se juntavam ali para ser a diretoria, para tratar o extracampo.
Hoje a gente já, e normalmente eram atletas que faziam também um papel fora de campo. Hoje nós temos a diretoria onde não temos nenhum atleta, são todas pessoas dedicadas a fazer a estruturação dessa parte administrativa, que tem a parte de captação de patrocínio, uma parte de negociação com fornecedores. É um esporte de logística complexa, porque, por exemplo, para um jogo em casa nós temos que, é praticamente a mesma estrutura de um jogo de futebol, é um estádio de futebol, mas a gente tem que fazer toda uma adaptação, adaptar as traves, fazer uma pintura, então tem uma sequência de atividades que é feita ao longo da semana para deixar um estádio pronto para um jogo de futebol americano. E, obviamente, não é um esporte que ainda tem um tamanho relevante, então muitas vezes a gente tem dificuldade para conseguir estádio também, e tudo isso custa muito dinheiro, a logística de viagem também é complexa, porque são muitos atletas, mas a gente hoje tem uma estrutura que ela anda sozinha. Quando eu comecei a dirigir o time, eu fazia até as postagens nas redes sociais, então eu criei o Instagram do time. Então hoje eu sei que eu vou pegar meu celular aqui, vou abrir e vai ter uma, duas postagens novas todos os dias, que hoje nós temos pessoas que tocam toda essa parte de redes sociais, especialistas, pessoas contratadas que produzem o conteúdo, e a ideia é cada vez mais aumentar isso. Então hoje a gente vem trabalhando com a elaboração de projeto de lei de incentivo, para em 2021, a gente já tem expectativa de ter campeonato novamente, está realmente com o projeto aprovado e conseguir captar um volume maior de recursos no mercado, continuar na captação de patrocínio tradicional, mas também focar na parte de projeto incentivado, porque acaba aumentando as nossas possibilidades. E aí, o outro lado do empreendedorismo é que assim, é um mercado em crescimento. Então, algumas pessoas já enxergaram isso, então que realmente começaram a empreender para o futebol americano, não necessariamente com times, mas prestando serviço. Você tem aí estados onde já tem empresas que criaram, por exemplo, a logística de jogo é complicada, tem estados que já tem empresa que faz a pintura do campo, que você não quer se preocupar com a organização, você contrata uma empresa que vai deixar tudo pronto para o teu time jogar no dia do jogo. Então assim, as pessoas vão enxergando as oportunidades e vão empreendendo voltado para o esporte. Tem empresa que começou a desenvolver software, sistema de gerenciamento e controle de atletas, empresas que já apareceram para criar treinamentos, para desenvolver produtos voltados para os atletas. A gente teve um caso também de uma empresa nacional que produz o shoulder pad, que é o equipamento de proteção que é usado no ombro, inclusive foi no Shark Tank. Então, para você ter uma ideia, é a única empresa nacional que produz isso e acabou indo para o Shark Tank e conseguiu o aporte, né, que eles pediram, justamente por quê? Porque existe mercado. Porque hoje, se você pensa que tem só nas duas primeiras divisões quase 80 times, 70 e poucos, e você tem uma média de 50 a 60 atletas por time, olha o mercado consumidor aí. E isso sem contar os times menores. No Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos os dois times da primeira divisão, temos 3 ou 4 times na segunda, e tem outros times menores que vêm buscando crescimento para disputar um campeonato carioca. Então você tem um mercado imenso aí, consumidor dos produtos de futebol americano ou outras coisas que venham a ser criadas para esse mercado. Aí eu queria comentar algo sobre o que você falou da questão do conhecimento do esporte. Realmente o futebol americano ele é um esporte complexo, de regras complexas, ele não é intuitivo, ele não é um esporte que você liga a televisão e você vai aprender todas as regras ali. Mas hoje a própria ESPN, por exemplo, que é o canal que transmite a NFL no Brasil, que é a Liga Americana, eles fazem a divulgação das regras, eles fazem infográficos interessantes na internet. Hoje os grandes portais de notícias já estão passando ou divulgando sempre após as rodadas um resumo ou alguma notícia interessante sobre aquela rodada especificamente, e os times aqui também fazem esse trabalho de divulgação e de explicação, que é muito importante, para que o brasileiro comece a conhecer mais das regras, porque realmente é um jogo muito interessante, como você pode ver uma vez que você for assistir. Sim, pode falar. Uma coisa que eu estava agora parando para pensar, você falou agora das regras, você falou da ESPN, né? E você vê, por acaso, a criação de parcerias, ou até mesmo parcerias com a mídia tradicional, ou com a mídia, vamos dizer hoje, no streaming que seja, para que vocês possam transmitir os seus jogos, que vocês possam alcançar mais público? Você consegue enxergar isso? Então, hoje, na verdade, já existem algumas iniciativas nesse sentido. Por exemplo, a Liga Brasileira hoje tem um contrato, a Liga BFA, ela tem um contrato com a ESPN. Ano passado foi transmitido a final e as duas semifinais. A final foi ao vivo na ESPN e as duas semifinais foram VTs.
mas isso já é algo representativo. Então a audiência foi considerada muito boa, a mesma audiência que a ESPN tem um horário com outros produtos maiores. Então o contrato também estava vigente para o ano de 2020, infelizmente não teve campeonato, mas já existe o interesse da ESPN também de ter o contrato em 2021. Além dessa questão já da televisão, os times já fazem a sua produção local nos seus canais de streaming, então não existe hoje um canal centralizador desse produto, mas a maioria dos times hoje faz transmissão online. Então cada um com a sua qualidade, que é possível, né? Tem alguns que usam apenas no celular, outros usam já o Galo, por exemplo, com o time do Atlético Mineiro, que é um time muito bem estruturado, faz uma transmissão com 5 câmeras, todos os jogos deles, então é algo bem interessante. Nós já fazemos uma transmissão com uma câmera, mas já estamos aí comprando equipamento, criando uma área específica de produção de vídeo para isso. Então hoje a gente vê, analisando os cenários, as possibilidades, a gente vê como é interessante ter uma área para isso, para gerenciar a nossa parte de produção de streaming, até para no futuro pensar em monetizar também. Então a gente vê como mais uma possibilidade de receita. Hoje a gente trabalha sempre para diversificar a receita, até por isso eu vim aqui, bonezinho, que a gente tem uma loja de produtos, a gente tem um site que faz a venda de produtos, então a gente, apesar de jogar por um time como o Vasco, grande, eu particularmente sempre falei isso para os presidentes que passaram no Vasco nesse tempo que eu estou aí à frente do time, que a gente não espera aporte financeiro da equipe, a gente na verdade espera ter obviamente o apoio da torcida, e que a gente recebe bastante, mas a gente usa o apoio institucional que o clube nos dá para tentar abrir portas, para conseguir novos parceiros. Os nossos patrocinadores são todos conseguidos por conta própria, então nós temos aí fornecedor de material esportivo, patrocinador Pavão Azul, Solar e Gás, G. Ricardo, temos a Lavagem também, recentemente fechamos contrato. Então assim, é todo um trabalho feito, que obviamente a camisa do Vasco nos dá essa abertura, mas que é feito pela nossa equipe. Então isso é muito importante, e a gente vem buscando sempre essa diversificação das entradas de receita, para que a gente possa cada vez mais reverter e desenvolver nosso time, seja em infraestrutura, seja em contratação de reforços, enfim, em capacitação do nosso corpo técnico, tudo isso. O importante é estar sempre crescendo, né? Isso, no momento que você vai crescendo, no momento que você está aparecendo na mídia, você vai começando a ser visto, né? Isso. Você vai começando a crescer aquela curiosidade do brasileiro. O brasileiro é um povo muito curioso. E isso aí é uma vantagem para a gente agora no momento, para poder gerar mais recursos, mais receita, né? Porque tudo é receita. Como diz um amigo meu que eu conheci, não existe almoço grátis. Tudo é base de receita, né? Então a gente precisa fazer receita para poder até melhorar o produto que vocês estão vendendo, né? A ideia, o projeto de vocês é fantástico, é maravilhoso. Por falar em projeto de vocês, eu soube que vocês estão ligados a algumas iniciativas sociais. Inclusive tiveram agora uma passagem de um momento bastante interessante e bastante emocionante. Você pode falar um pouco aí, Marcelo? Na verdade, a história do Vasco como um todo já é muito ligada às questões sociais no Brasil, né? Então a gente sempre defendeu também essa bandeira, e o futebol americano ele também é um esporte muito ligado à família, às questões sociais. Você que esteve no nosso jogo, você pode ver que o público era basicamente família, é o que a gente incentiva, a gente tenta fazer uma produção legal, ter atrações de intervalo, coisas que chamem a família para os jogos. E no futebol americano, inclusive já é uma tradição vinda dos Estados Unidos, eles falam muito no Novembro Rosa, no Outubro Azul, que são campanhas a favor da prevenção ao câncer. Então, no caso do Novembro Rosa, a gente fez uma campanha, produzimos uma camisa rosa do time, produzida pelo nosso fornecedor de material esportivo, mas que todo o lucro da venda, 100% do lucro, foi doado ao INCA. Então, buscamos uma instituição que estivesse ligada diretamente à causa, e não nada melhor do que o INCA. Obviamente, ainda não movimentamos valores como grandes equipes, mas acho que o que importa é a intenção. Então, fizemos uma quantidade legal de venda e uma doação para o INCA, e a ideia é incentivar também que outras equipes façam ações similares. E a gente já está prevendo aí para o ano que vem executar isso ao longo do ano em outras campanhas, enfim, no Setembro Amarelo, Outubro Azul, mas o que quer que apareça a gente vai estar ligado. Se tiver de cor aí, você vai.
Isso aí. A gente, ano passado, a gente já fez também campanha de doação de sangue, já participamos diretamente, os atletas indo doar sangue, então a gente sempre está tentando participar e gerar um bom exemplo. O esporte é bom exemplo, né? Eu nunca fui atleta profissional, mas fui atleta a vida inteira. Eu joguei pelo futebol americano, pelo Vasco, jogava no time campeão de 2014. Acabei me aposentando, né, e ficando como dirigente, mas eu tenho o esporte como exemplo a vida inteira, e eu sei que o esporte forma cidadãos, o esporte dá bom exemplo, e a gente tem que fazer a nossa parte. O esporte transforma, né? Sim, se a gente parar para pensar, o esporte transforma, o esporte tira determinadas pessoas da rua. Por exemplo, eu acho que vai ser uma campanha interessante para o Vasco Almirante em comunidades. Sim. Trazer esse pessoal de comunidade para dentro do futebol americano. Isso a gente já tem algumas ideias nesse caminho, inclusive vinculadas aí ao projeto de lei de incentivo. Já colocamos como contrapartida a criação de uma escolinha com um modelo, enfim, vinculado a alguma instituição ou alguma ONG. A gente ainda está procurando o modelo correto, mas já é algo que a gente tem aí mais ou menos traçado um plano. E eu vi também que hoje, até amanhã, por coincidência, eu vou ter uma reunião com o novo VP de responsabilidade social do Vasco, que é uma pessoa que tem projetos nessa linha, e a ideia já é discutir também a participação do Vasco Almirante nessas ações sociais do Vasco, porque nós temos muito material humano, e o legal do futebol americano é que ele gera muita curiosidade. Então, sempre que a gente vai num jogo, leva jogadores equipados, isso gera muita curiosidade. Então, seria muito similar se a gente levasse nossos jogadores ou técnicos para dar aula numa escolinha, por exemplo. O Vasco tem muitos projetos ligados à barreira do Vasco. É uma ideia minha, de repente, tentar captar, além de ensinar o esporte, por que não captar talentos, pessoas que talvez nunca viessem a ter contato com esse esporte, podem passar a ter, e a gente pode descobrir algum talento. Hoje o esporte ele ainda não é profissional, mas tem muitos atletas brasileiros que já conseguiram bolsas em faculdades americanas por terem jogado aqui em alto nível. Hoje a gente já tem um exemplo profissional, inclusive, de um jogador que até 2 anos atrás jogava na Liga Brasileira, e hoje ele está com um contrato no Miami Dolphins, que é o time de Miami, da Liga Profissional, com um contrato de $4 milhões. Então, assim, ele foi o primeiro dessa história, mas quem sabe aí não vai ter outros. Então, quem sabe não vira um novo futebol aí que vai tirar muita gente, enfim, mudar a vida de muita gente. Aí, acho que a gente... de muitos, né? Exatamente. O primeiro de muitos. Você sempre começa com uma semente. E Exatamente. Vocês lançaram, do pessoal do Vasco, pessoal do Flamengo, o pessoal de vários outros clubes, lançaram essa semente. Lançaram estão germinando agora, podemos assim dizer, e a partir daí isso vai crescer e vai gerar muito mais frutos. Mas não tenha dúvida, pode ser que não alcance o tamanho do nosso futebol de campo, que é o soccer, né? Como diz o americano, né? Mas com certeza ele vai ser querido também. Você vai gerar aquele bom atrito, né? Que normalmente você tem Flamengo, Vasco e por aí vai adiante. Outros clubes vão começar a crescer novamente, vão querer estar também participando, como você falou. Tem o Atlético Mineiro, eu não sei, o Cruzeiro tem também, não sei se tem. Já teve, assim, tem muito isso no Brasil, dos times de camisa, como a gente chama, os times de bandeira, que são vinculados ao futebol, mas hoje também em outros lugares tem equipes muito grandes, estruturadas, que nasceram como equipe de futebol americana, sem ligação nenhuma com o futebol, e hoje são grandes. É interessante isso, mas eu sou vascaíno doente, você sabe, sou de arquibancada, de estar lá e todo jogo, sou sócio do Vasco, então um dos maiores orgulhos que eu tenho é poder, de alguma maneira, representar o Vasco, ajudar e ter participado da história. Então, e é legal, como você falou, o crescimento, eu acho que vai trazer o nosso espaço. Eu acho que não necessariamente um esporte no Brasil tem que sonhar concorrer com o futebol. A ideia nunca foi essa. A ideia é conseguir um espaço. O brasileiro gosta muito de esporte. Ter um produto legal para que as pessoas comecem a consumir, acompanhar, e nada mais gratificante do que a gente organizar um jogo cansativo a semana inteira, resolvendo todos os problemas, falando com o fornecedor, e quando a gente chega no dia do jogo a gente tem 1.000, 2.000 pessoas no estádio. Então hoje, se você pegar um jogo de
de Série B, de um Carioca, de times profissionais, não tem o público que tem num jogo nosso, sabe? Então a gente tem que entender que o esporte está em crescimento e que dá para ser maior do que isso. Hoje, em vários lugares do Brasil, já tem equipes disputando jogos nas arenas de Copa do Mundo. Tem esse exemplo, a Arena da Amazônia já foi usada diversas vezes, o Mineirão, o Beira-Rio já foi usado, a Arena Pernambuco, a Arena das Dunas em Natal, todos esses estádios foram palco, e alguns são de maneira recorrente, de jogos de futebol americano. Então isso ainda é um sonho nosso aqui, quem sabe eu consigo realizar no Vasco ainda de ter um jogo em São Januário, que seria, acho que eu sempre falo que eu volto até a jogar, no dia que for jogar em São Januário, eu vou botar meu equipamento lá e vou entrar, nem seja num lance para apanhar de alguém, mas dizer que eu joguei em São Januário. Tem que ter passar de marca, né? Faz parte, o esforço é recompensado. É importante estar contribuindo sempre, né? Importante é você nunca parar de contribuir, o importante é sempre ser criativo. O brasileiro é um povo criativo, o brasileiro é um povo que evolui, né? E você pode ser sincero, o futebol americano ele veio para ficar. Ele não veio para ser uma moda, ele veio para ficar, ele veio para ensinar, ele veio para mostrar para as pessoas uma nova faceta de esporte, que é um esporte estratégico, né? Sim. É um esporte altamente estratégico. Mas fala um pouquinho, você ia falar uma coisa... Você falou de algo curioso agora que eu me lembrei. Uma vez nós fomos contactados por uma empresa que estava interessada, na verdade, em criar um programa de incentivo aos funcionários de maneira gamificada, e o que eles queriam usar era o futebol americano como modelo, e eles queriam uma palestra sobre toda a estratégia que é usada no futebol americano. Isso é muito curioso, porque assim, a gente fala de empreendedorismo, de tudo, mas a gente foi ensinar como funciona a estratégia do futebol americano, porque muita gente não sabe que o esporte é assim. Muita gente acha que o futebol americano é um monte de gente se batendo, e não é. Então, se você olhar aqueles 22 jogadores em campo em cada jogada, cada um tem um papel. Ele não simplesmente escolhe um para dar porrada, como muita gente acha. Ele tem um papel em campo, seja defender, seja atacar, fazer a rota X, cobrir uma zona Y. Então, se você sai do seu papel, você acha que você está ajudando, mas na verdade você não está. Na verdade, você está deixando um gap ali no espaço onde você deveria estar defendendo, por exemplo, e você bota a tua equipe em risco. Então, dá para a gente fazer tantos paralelos aí da estratégia do futebol americano com tantas coisas na vida e também com o empreendedorismo. Estratégia corporativa, então, o papel de cada um é muito importante. E é um jogo que também, não só para quem joga, mas para quem acompanha e assiste, é um jogo de inteligência, é um jogo de análise, e eu acho que é o que mais atrai o público que começa a assistir o futebol americano. Eu, particularmente, sou muito fã de futebol, mas hoje eu assisto mais futebol americano do que o futebol, porque eu consigo ver todos os jogos, qualquer jogo que passa é interessante, todo jogo tem uma estratégia diferente, então é algo aí que quem puder dar uma oportunidade, dá uma lidinha nas regras básicas e acompanha alguns jogos na televisão, que com certeza vai se apaixonar. Como você falou uma coisa agora muito importante, e é uma diferença grande do soccer, né, do futebol tradicional nosso, que o futebol americano é extremamente coletivo. Ou seja, você depende de todas as suas peças para que você possa avançar jardas, para que você possa ganhar territórios. Na realidade, se você parar para pensar, é um jogo de territórios. Você Sim. vai avançando no território do adversário até o momento que você pode até fazer uma jogada espetacular, que é o touchdown, né? Ou ir ganhando território e com isso ganhando pontos, ganhando conquistas, né? Eu acho bastante interessante, acho até por isso que a empresa chamou vocês, porque ensina que as pessoas têm que ganhar território, têm que conquistar aquilo, e conquistar não apenas individualmente, mas conquistar com o coletivo, né? E isso o futebol americano ensina muito. Eu acho que é um tipo de esporte que deveria ser ensinado nas escolas, porque porque o americano, nesse ponto, ele tem uma coisa bastante interessante. No momento que ele ensina o futebol americano, ele ensina o seguinte: você não está sozinho, você precisa do outro para poder avançar, e no momento que você tem sua equipe avançando com você, você consegue chegar ao seu resultado. Não concorda comigo, meu amigo Marcelo? Concordo. E acho que o americano ele acaba levando isso para a vida, né? O americano, na verdade, com o esporte em geral, eles têm uma ligação muito forte. O esporte é usado como formador. Eu acho que no Brasil a gente tem isso, mas em menor escala, muito menor escala. Não existe um incentivo
na etapa escolar, eu particularmente estudei em colégio militar, então o esporte é muito ligado, disputei diversos esportes, campeonatos pelo colégio militar, mas não é a realidade que a gente vê em todos os colégios, então acho que é a base, é de onde deveria vir, e nem todo mundo que é treinado, que aprende o esporte é para ser atleta, é simplesmente para aprender tudo que o esporte ensina, seja o sentimento de coletividade que você citou, seja a questão de disciplina, que é muito importante. E eu acho que realmente ele deveria estar na formação, na base aí de todo mundo. Acho que ajudaria na vida de todo mundo. Com certeza. Meu amigo, eu não vou tomar mais seu tempo. Eu sei que seu tempo é precioso. Você deve estar querendo dormir cedo para amanhã começar a treinar. Ou já pensar em trabalhar também, porque infelizmente a gente não pode viver só disso. Pois é. A gente infelizmente não pode viver só disso. Mas uma coisa é muito importante. Acho que a gente conseguiu passar para as pessoas que estão nos assistindo, não importa a quantidade de pessoas que nos vejam, mas é importante que todos aqui tiveram uma lição de esporte, tiveram uma lição de empreendedorismo, tiveram uma lição de coletividade, entenderam que o futebol americano, que vocês vão ver alguns vídeos que vão estar passando, ao final inclusive desse vídeo a gente vai fazer uma coletânea do nosso amigo aí, do Almirante, que ele prometeu pra gente, tá? E o que acontece? Eu acho que no momento vocês vão identificar que é um trabalho que, apesar de não tá dando lucro para eles ainda, não está gerando ainda, vamos dizer, independência financeira que o futebol hoje em dia gera o amor e gera o sentimento de dever cumprido. Eu acho que isso é a coisa mais importante que vocês têm hoje dentro do Almirante e é o que leva vocês para frente. Eu tenho certeza disso. Meu amigo, obrigado. Muito obrigado. Obrigado pelo espaço. Eu faço o convite aí para quem estiver assistindo o vídeo, quem quiser acompanhar nosso trabalho, todas as nossas redes sociais são Vasco Almirantes. Temos a loja online também, www.vascoalmirante.com.br, diversos produtos, então é legal para presentear, a camisa é muito bonita, quem vai a jogo em São Januário vê bastante, a torcida do Vasco adora, então dá uma conferida, apoia o nosso projeto. Quem tiver interesse também em patrocinar, pode mandar contato nas redes sociais ou no e-mail diretoria@vascoalmirante.com.br. Estamos às ordens sempre que precisar, quiser tirar mais alguma dúvida, quiser, enfim, fazer esse bate-papo, a gente está aí à disposição. Meu amigo, vocês aqui têm portas abertas. A gente pode depois fazer um bate-papo, se você tiver, não sei se você tem contato com o pessoal do Flamengo, a gente faz um bate-papo todo mundo junto, para mostrar que está todo mundo pensando no ganho do esporte. Acho que é uma coisa mais importante do mundo. Esquece de rivalidade de clube. É o esporte saindo daquela inércia e trazendo um fruto para a sociedade, que é muito importante. Com certeza. Gente, ficamos por aí. Até logo. Até uma próxima. Valeu. Tchau, gente. Fui.